Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estamos de volta para mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Que legal poder estar aqui novamente com vocês, para a gente juntinhos meditarmos na gloriosa palavra de Deus. Atos capítulo 18, parte 1, episódio de número 847, 10ª temporada. Nela estamos vendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo. Você encontra outros livros da Bíblia aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Você encontra os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos capítulo por capítulo nesse trabalho pioneiro de um comentário bíblico em áudio disponível para você de forma gratuita no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no YouTube, YouTube Studio e em outros milhares de distribuidores de áudios, de podcasts que a gente tem disponível na World Web Wide, na rede mundial de computadores. Hoje vamos falar um pouquinho de Paulo em Corinto, o que aconteceu lá, como ele propagava o evangelho, que lições podemos tirar. Neste livro a gente tem visto muita coisa interessante sobre a igreja primitiva, como o evangelho se espalhava em meio à perseguição, prisões, lutas. E é muito bom ver como Deus ainda trabalha nos dias de hoje de forma bastante semelhante. Em meio a tantas dificuldades, o evangelho do Senhor continua sendo propagado, apesar de tantas dificuldades. Leia lá, capítulo 18, versículo 11. Vem para cá, convida mais gente e vamos juntos aprender da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo, aqui, o apóstolo de Jesus Cristo, ele confrontou o paganismo de Corinto, nós podemos dizer que em sua pessoa, a verdade divina estava abrindo seu ataque à própria cidade do pecado, a Sin City. Tamanha era a sua libertinagem, sua intemperança, sua desonestidade, sua superstição. No breve relato que temos da obra de Paulo nesta cidade, nós somos lembrados, dentre várias coisas, que em uma cidade como Corinto, era eminentemente desejável que o apóstolo da verdade e da justiça fosse, em todos os aspectos, irrepreensível. Não deveria haver sobre ele a sombra de suspeita, de egoísmo. Ele deveria se mostrar e ser visto como o missionário desinteressado que era. Portanto, ele trabalhava com suas próprias mãos, sustentando-se laboriosamente enquanto trabalhava em campos espirituais. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 15 ao 18. Esse é o espírito com que convém a todos os homens zelosos agir. Devemos nos dar trabalho, devemos negar a nós mesmos o prazer, de acordo com as necessidades do caso diante de nós. Embora livres de tudo, devemos nos tornar servos de todos para ganhar o maior número possível. 1 Coríntios 9, 19. Há circunstâncias em que estamos perfeitamente justificados em usar nossa liberdade. Há outras em que somos obrigados a renunciar à nossa liberdade e impor dificuldades a nós mesmos, para que possamos ganhar aqueles que de outra forma não ganharíamos. Quando os homens rejeitam persistentemente o melhor que podemos lhe oferecer, devemos repassá-lo a outros. Versículos 5 ao 6. 5 e 6. Quando Silas e Timóteo se juntaram a Paulo em Corinto,
encontraram-no ocupado em pregar. Estava sendo constrangido pela palavra. Esforçava-se com todas as suas forças para convencer os judeus de que Jesus era o Cristo. Mas seus esforços mais zelosos foram todos inúteis, pois os seus oponentes, eles resistiram aos seus argumentos, eles opuseram-se a ele, blasfemaram contra ele, contra o seu Senhor. Então, ele se afastou deles com tristeza e indignação e se dedicou à obra de Deus entre os gentios, versículo 6. Isso não era mais sensato e obrigatório naquela época do que agora. Se nós temos trabalhado com devoção, oração e paciência entre certos homens e eles rejeitam resolutamente a nossa mensagem, é tolice e erro de nossa parte desperdiçar os nossos recursos ali. Devemos passar adiante a outros que possam acolher nossa palavra como a verdade de Deus. Cristo não deixará seus servos fiéis sem o encorajamento divino. Ele concedeu a Paulo a alegria do sucesso espiritual, versículo 8, e também a certeza do seu cuidado protetor, versículos 9 e 10. Não sabemos a medida exata de seu sucesso, mas provavelmente foi considerável. A igreja em Corinto tornou-se tão importante que Paulo lhe dedicou grande atenção e dedicou-lhe muita energia nos anos seguintes. A visão que o Salvador concedeu foi sobrenatural. Nós podemos confiantemente reconhecer que se formos encontrados fiéis por nosso Mestre, nós teremos uma boa medida de sucesso em nosso trabalho. O esforço cristão fervoroso raramente ou nunca falha. Nós podemos de fato estar mal adaptados ao trabalho específico que empreendemos. E então nós precisamos passar para outros campos, mas se estivermos no lugar certo, certamente teremos algum retorno do nosso trabalho. No tempo próprio ceifaremos. A inspiração que vem diretamente de Deus, Cristo virá a nós. Provavelmente não em uma visão como a que concedeu a Paulo, mas ele nos visitará. Ele nos concederá aquelas influências renovadoras de seu Espírito Santo, que nos farão dispostos a suportar o que tivermos que sofrer, dispostos a esperar o seu tempo para enviar a colheita, e forte para falar a sua verdade em seu nome e em seu Espírito. Essa era a obra de Paulo em Corinto. Teve um começo humilde, abnegado, versículos 1 ao 4. Ele chegou a Corinto, uma cidade notória por seus prazeres e vícios. Muitas vezes o evangelho ele é recebido com mais alegria nesses lugares do que nos redutos do saber e nas fortalezas da filosofia. Os rejeitados de Atenas encontraram acolhimento em Corinto. No entanto, para conquistar esses corações é preciso enfrentar perigos e abnegação. Paulo trabalha para ganhar o seu pão enquanto ensina. Era um costume salutar praticado e ensinado por rabinos eminentes. Provavelmente o mesmo por Gamaliel, a cujos pés Paulo se sentara. Cristo era o filho do carpinteiro e os apóstolos pescadores. Feliz aquele que pode se dar ao luxo de prover todo o seu desinteresse como mestre da verdade e assim silenciar a contradição dos ingratos, dos avarentos, que se opõem ao evangelho e à sua pregação unicamente por causa do seu custo. Se o seu exemplo não pode ser seguido com exatidão nos dias de hoje, pelo menos pode ser tornado como uma repreensão ao orgulho do ofício de mestre, ao luxo e à ociosidade não espirituais em geral. Também como encorajamento para o trabalhador honesto. Toda vocação honrosa agrada a Deus. Desempenhe bem sua parte, aí reside toda a honra. Servos da providência. Não enxergam a maioria dos caminhos da providência.
Se Paulo não tivesse sido um trabalhador em sua arte de fazer tendas, o bom Áquila não teria caído em seu caminho. Expulsos de Roma, aqueles judeus piedosos foram a Corinto para oferecer abrigo e alimento ao apóstolo. Quando Timóteo e Silas chegaram, Paulo, em vez de lançar o trabalho sobre os ombros deles, apenas redobrou sua atividade. Quão útil, quão feliz é o laço que une os corações dos homens no amor e na obra cristã. Filipenses 2:22. Ele continua a testemunhar aos judeus que Jesus é o Messias. E o trabalho anterior na sinagoga provavelmente fora preparatório para isso. Mas o amor de Cristo constrange. E ele não consegue esconder o assunto principal de sua mensagem. Por mais certo que seja despertar violenta oposição e blasfêmia irrompem, mas a constância do servo de Cristo é ainda mais ilustrada. Não há pacto, recuo ou transigência. O vosso sangue caia sobre as vossas cabeças. Expulso do local público da reunião, ele vai para a casa particular de Justo, rejeitado pelos judeus, ele volta-se para os gentios. A conversão de Crispo recompensa seus esforços. Não são muitos os sábios chamados. 1 Coríntios 1:26. Ao mesmo tempo há exceções. Paulo sai pela porta da frente da sinagoga, por assim dizer, para entrar novamente pelos fundos. E o resultado é abençoado, versículos 9 ao 11. A voz divina veio dizendo: não temas, fale e não te cales. Tempos de fraqueza, desânimo e conflito interno são para todos. Os espíritos mais poderosos conhecem o mais profundo abatimento. Lembre-se de Abraão diante de Abimeleque, Moisés no deserto, os salmistas do cativeiro, os profetas, Elias sob o zimbro, João na prisão, Jesus no Getsemane, Lutero e suas crises violentas. Este último disse: muitos pensam que por ser tão alegre em minha conduta exterior, eu piso em rosas, mas Deus sabe como isso me afeta. Mas diz a voz: eu estou contigo. Ninguém se lançará sobre ti para te fazer mal. Eu tenho muito povo nessa cidade, eu estou contigo. Uma palavra de poder para que todos e cada um, em cada caminho humilde ou importante do dever, possam levar a sério e prosseguir com sua obra. Claros na fala, fortes na ação. Eu tenho muita gente nesta cidade. A semente e o fermento da palavra trabalham com poder secreto quando não os observamos. Ecos adormecidos esperando para serem despertados. 7.000 escondidos, que não dobraram os joelhos a Baal. A oposição à obra de Deus sempre acontece. 1 ano e 6 meses se passaram em oração, paciência, confiança em Deus, trabalho diligente. Esses são os meios pelos quais a obra de Deus é promovida. Mas os incidentes que se seguiram ensinam que os homens devem sofrer por sua obra e que toda obra verdadeira envolve sua cruz. O mundo ainda é o mundo e as ofensas devem vir. Houve uma acusação contra Paulo. Ele persuade o povo a adorar a Deus contrariamente à lei de Moisés. Com que facilidade os homens se convencem de que o que é contra os seus próprios prazeres é contrário à lei de Deus. Não é novidade que aqueles que mais se entregam ao erro na religião são os mais propensos a acusar os outros de heresias. Em Corinto, uma mudança de método. Em Atenas, um desafio público oferecido tanto aos filósofos quanto aos cidadãos em geral na praça do mercado, bem como discussões com os judeus na sinagoga.
Em Corinto, uma cidade mais mercantil, menos intelectual, a pregação era mais privada e mais decididamente baseada no Antigo Testamento, até a separação de Paulo da sinagoga. Observe a simplicidade do motivo apostólico. O judeu que aprendera sobre Cristo em Roma foi imediatamente associado a Paulo. Não houve nenhuma tentativa de isolá-lo daqueles que poderiam ter aprendido a verdade de uma maneira um pouco diferente. Houve um alto sacrifício da vida diária do apóstolo. A fabricação de tendas supria necessidades temporais. A educação judaica baseada no princípio correto, o cultivo da independência. Se não for possível na repetição exata, o espírito de tal método deve ser o nosso. Corinto não exigia o mesmo método que Atenas. Uma estadia mais longa parecia aconselhável. A indiferença mundana é mais difícil de enfrentar e superar do que a oposição intelectual. Corinto era amante dos prazeres, sensual. A sinagoga foi transformada no centro do trabalho, para que se pudesse ter tempo para conquistar o interesse popular, paciência, prudências necessárias na pregação do Evangelho. A gente aprende bastante com os métodos de Paulo de implantação de igrejas, né? Como permanecer fiel numa cidade que parece ter esquecido o que é pureza. Quantas vezes nós também precisamos deixar certos lugares e pessoas para que a palavra continue frutificando em outros corações. Que Deus nos direcione, que Deus nos guie dentro de sua vontade. Oh, glória a Jesus, obrigado pela sua audiência e paciência. Medite e reflita na palavra de Deus, aplique a sua vida diária para que você veja os frutos na sua vida, tá bom? Vamos orar? Tem um local calmo e tranquilo aí, fecha a porta. Vamos falar com Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome poderoso de Jesus. Ó Senhor, me dá esse mesmo ânimo, esse mesmo discernimento de Paulo, para trabalhar com as mãos, falar com o coração e calar apenas quando tua voz disser, basta, chega. Que mesmo entre os vícios e ruídos deste mundo, nós possamos ouvir a tua promessa. Não temas, eu estou contigo. A gente enfrenta lutas, desânimos, muitas dificuldades na jornada, mas a palavra que diz que o Senhor está conosco, essa promessa, ela traz um alento para o nosso coração. Obrigado. Tua presença é tudo o que precisamos para prosseguir avantes, firmes e constantes, no propósito e na missão que tu tens colocado em nossos corações. Amém, amém, amém. Eu volto em breve, no próximo episódio, para a gente continuar meditando na palavra de Deus, tá bom? Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau.